Boa noite, pessoal, tudo bom? Estão me ouvindo bem? Boa noite, Paulo, beleza? Oi, Paulo, tudo bom? Aguarda mais uns 2, 3 minutos, tá bom? Eita, só tá eu e o Robson aqui? Fim de mês, né? Em 2 minutos meu arroz já cozinhou. Tô na cozinha aqui, senão a mulher me bate. Já eu começo, tá? Espera mais Beleza. um pouquinho só. Fechou. Bem, pessoal, boa noite. Começar a aula, tudo certo com vocês? Tudo certo na tela aqui, o áudio? Boa noite. Joia, boa noite. Vamos lá, vou aumentar aqui a tela. Bom, pessoal, hoje eu começo com os 3 pontos de fuga.
Nós tivemos 1, 2, 3 pontos de fuga. 1 e 2, né? Agora nós temos o terceiro ponto de fuga. Então a aula hoje vai ter essa parte, tá? Com 3. Quando eu tiver essa pausa assim, é que eu estou liberando o aluno, tá? Que aparece aqui. Então nós teremos hoje 3 pontos de fuga. A perspectiva de 3 pontos de fuga. Eu vou abrir e mostrar o trabalho de vocês, tá? Os desenhos. Os desenhos de vocês, os alunos, né? Três pontos, o desenho dos alunos. As últimas 3 aulas, elas foram mais curtas. Hoje volta ao horário, vamos dizer assim, normal. No AVA de vocês apareceu um material novo de aulas práticas. Tá? Eu vou mostrar essa tela para vocês no finalzinho da aula, tá? Tem umas aulas práticas lá no AVA, tá? Então, essas aulas práticas, elas estão lá. Vou falar sobre isso também para vocês, tá? É importante, vou mostrar alguns slides. Na verdade, o que aconteceu? A gente está bem no calendário, tá? Acredito que a gente conseguiu mesmo, com tudo que aconteceu, né? Eu nem gosto de falar desse assunto, né? Porque eu acho que é um assunto bem estressante e nada legal. Mas com tudo que aconteceu, a gente conseguiu cumprir o calendário, tá? Conseguimos realizar praticamente tudo o que está no livro, né? Nas unidades do AVA, né? Que era dividida na unidade 1, 2, 3 e 4, né? E as aulas práticas, né? Que eu vou falar no finalzinho da aula, alguns slides novos que apareceram lá. Tem algumas atividades, mas a maioria nós já realizamos, tá? Que seriam aquele período que a gente ficou com uma aula um pouquinho mais curta, tá? Bom, 3 pontos de fuga, pessoal. Nós tivemos 1 e 2 pontos, né? Que característica a gente tem nesses pontos de fuga, né? Nos desenhos. Tinha, vou voltar para o slide anterior. A gente tinha um elemento chamado linha do horizonte, né? Retinha, estou desenhando com o mouse. A linha do horizonte, ou a gente tinha um ponto de fuga. Só um minuto, pessoal. Pronto, voltei. Nós temos a linha do horizonte, tá? Com um ponto de fuga. Né? Aquele exercício, lembra? Nós fizemos o ambiente interno, né? Então, a gente tinha um ponto de fuga. Aí era fácil, né? Por fazer tudo relativo a ele. Depois nós fizemos a mesma linha do horizonte. Esse ponto de fuga podia mudar, né? Ele podia estar aqui, podia estar aqui. Aí nós tivemos o exercício com 2 pontos de fuga, né? Antes disso, a gente teve perspectiva cavaleira, né? Que foi em sala de aula até ainda, né? Com a caixinha do microfone. Tivemos isométrico, né? Então, a gente está trabalhando todas as formas de representação do 3D, né? A cavaleira tinha aquela diferença que uma era um pouquinho mais inclinada, né? Tinha os ângulos, né? Tinha de 45 graus, 60 graus, né? Mudava o ângulo aqui, né? E agora depois um ponto de fuga, 2 pontos de fuga. E hoje a gente vai para 3 pontos de fuga. O que acontece? Olha só. Quando a gente tinha 2 pontos de fuga, né? Então a linha do horizonte estava aqui, a gente colocava um objeto aqui assim, né? A gente começava com uma linha, né? Aí tinha um ponto de fuga aqui e um ponto de fuga aqui. E a linha do horizonte estava aqui. Ou a gente podia também ter um objeto aqui, né? Assim, embaixo, né? A gente começava sempre com uma linha, né? E aí a gente
juntava aqui, né, os pontos, né? Juntava aqui, depois criava mais uma linha. Essa linha fazia com que surgisse um novo ponto, né? E a gente fazia o lado oposto, né? Levava até e levava até lá, né? Aí aqui a gente tinha nosso objeto, né? Mesma coisa aqui, né? Nesse caso, a gente juntava aqui, aqui e aqui. Fazia o que? Outras linhas, né? E a pontinha dessas linhas, né, a aresta dela, ia para o ponto oposto, né? E aí a gente tinha o objeto. Nesses dois pontos de fuga, né? Esse com dois pontos, a gente tem a linha do horizonte, o objeto, ou ele está aqui, a gente está vendo ele por cima, né? Ou a gente está vendo por baixo, né? Esse objeto está vendo por baixo, ele está lá no alto, a gente está vendo por baixo. E pode ter casos que o objeto cruza a linha do horizonte, né? Nós fizemos isso. O que muda agora é o seguinte, ó, presta bastante atenção nisso. Reparem, com dois pontos de fuga, nós levamos sempre em diagonal aqui, né? As pontinhas das linhas, né? Então, eu faço uma linha perpendicular ao plano horizontal, né? Ela sempre é perpendicular. Nos três pontos de fuga, a gente não tem mais isso, ó. Nos três pontos importantes para vocês se atentarem, parte teórica, tá? Eu vou mostrar o passo a passo igual toda a aula. Nos três pontos, esse tipo de linha aqui, ó, ele não vai existir. Não existe linha perpendicular ao plano da linha do horizonte nos três pontos de fuga. Talvez só em um caso. Vou mostrar já já, tá? Então, isso aqui não existe, esse tipo de linha. Isso aqui, pessoal, isso não existe. Mas isso continua existindo, ó. Os dois pontos de fuga aqui, eles continuam existindo na perspectiva com três pontos de fuga, tá? Isso de você puxar para os lados opostos, as extremidades de linhas, tá? Eles continuam existindo. Mas linha reta assim, ó, bonitinha assim, não tem, tá? Três pontos de fuga ela é usada muito também ou como perspectiva aérea, tá? Ou é perspectiva aérea, né? Então você está vendo do helicóptero, ou você está vendo de um outro prédio do outro lado da rua que é muito mais alto que os outros, ou você está bem embaixo do prédio. Ou ela é aérea, ou ela é bem no chão, mas assim, imagina que você está muito colado nesse prédio olhando para cima, sabe? Dá uma sensação estranha, né? Então você está com o prédio aqui assim, e você está muito pertinho olhando para cá, ó, né? É um tipo. Ou então você está aqui assim, ó, olhando para cá. Então, os três pontos de fuga, ela tem essa característica, tá? Então, de ser uma vista aérea ou do chão muito perto do objeto, tá? Esse é um ponto. O outro ponto teórico é que você nunca vai ter essa linha aqui, perpendicular à linha horizontal, tá? São coisas importantes, teóricas, que não existem com dois pontos de fuga, muito menos num ponto de fuga, tem só no 3, tá? Então, muito bem. O que acontece, ó? Peguei meu desenho, né? Vou fazer aquele passo a passo. Um detalhe legal é assim, na aula de hoje uma parte, na semana que vem será um outro tipo. Hoje, a vista será aérea. Será do helicóptero do Robson, que vai emprestar o helicóptero dele no campo de Marte, que ele tem lá um heliponto, né? Tem um helicóptero lá, grandão. Tem lá, então a vista é. Veja só onde está a minha linha do horizonte. Pode aparecer um negócio aqui para mim, só um minutinho, pessoal. Sumiu. Pronto. Hoje a vista aérea, tá? Então, primeiro passo, ó, onde está a minha linha do horizonte, ó? Lá no topo da folha, tá?
Então, a gente, para vista aérea, a nossa linha do horizonte está lá no alto. E o desenho fica embaixo. Ele vai ficar todo aqui, ó. Tá? Certo. Aí, como todo desenho, eu coloquei primeiro os 2 pontos de fuga, ó. Coloquei eles aqui, ó. Nesse exemplo, eu coloquei eles bem afastados. Aqui é um ponto importante. A perspectiva com 3 pontos de fuga, ela distorce. Ela distorce muito. Ah, com 2 pontos também, né? Com um ponto sempre tem a distorção, porque ela é perspectiva cônica, né? Então, a distorção. Só que com 3 pontos é muito distorcido. E o que vai acontecer com vocês? Vocês farão os desenhos e às vezes não dá muito certo, fica estranho. Um detalhe importante é que esses pontos de fuga aqui, ó, eles estão bem afastados, tá? Então a minha folha, ó, tá bem aqui no limite, ó, que é o limite da folha. São as fotos que eu vou desenhando e vou tirando foto. Tá? Então tá bem no limite, eu joguei bem lá no alto, tá? Então eu fiz 2 pontos por enquanto, um aqui e outro aqui, como se fosse um desenho de 2 pontos de fuga que a gente já sabe fazer, né? Mas eu coloquei aqui embaixo, ó, olha aqui embaixo, ó, o meu terceiro ponto de fuga. Ele tá bem no meio, ele tá no meio, um pouquinho só, vou pegar aqui uma régua, né? Enfim, tá um pouquinho mais para a esquerda, mas um detalhe também bom é que ele fique, esse terceiro ponto de fuga, que tem, nós temos o primeiro, o segundo e o terceiro ponto aqui, né? Esse terceiro ponto, ele fica aí no meio dos 2 pontos de fuga, bem para baixo. Se você pega esse ponto de fuga e coloca ele mais para cima, o desenho distorce. Tá? Então, são dicas importantes para o desenho não ficar estranho. Tá? Pontos de fuga 1 e 2 bem afastados. E o terceiro ponto de fuga também bem afastado. Isso evita distorcer muito o desenho. No caso, a folha é pequena, esses meus desenhos estou fazendo tudo em A4, tá? Mas esse ponto de fuga, vocês podem fazer até como uma dica também, outra dica importante, ele pode nem estar na folha, tá? Se tem a sua prancheta aí, né? De repente você pode marcar esse ponto de fuga na mesa, tá? Fora do papel, tá? Não precisa estar na sua folha em si. Aí você, na hora de traçar as linhas, você leva o ponto de fuga fora do próprio papel, tá? Isso pode acontecer no desenho. Como esses também aqui, tá? Isso você pode até fazer um teste depois aí, tá? Não vou pedir isso agora. Tá? Repara, pessoal, tem os 3 pontos de fuga. E aqui, com a minha lapiseira, eu marquei um pontinho. Esse é mais um outro detalhe legal de diferença nos 3 pontos de fuga. O que é? Reparem, deixa eu voltar naquele slide lá, peraí. Reparem que quando a gente fazia esses pontos de fuga aqui, todo o desenho que a gente começava era com uma linha, né? Linha do horizonte. Desenho com uma linha aqui, ó. Linha perpendicular, né? Eu já falei que... E aqui, nesse nosso terceiro... Na perspectiva com 2 pontos de fuga, a gente começa com um ponto. Tá? E não com linha. Tá? A linha vem depois. Então, olha só. Coloquei aqui um pontinho. Tá? A pescada aqui na minha tela, que eu sou tá bom a minha voz aí? Tá bom. Sim. Tá bom? Ah, legal, ótimo. Aqui tem um recado ali aqui que aparece, ótimo. Reparem, onde eu coloquei esse ponto? Esse pontinho, ele nada mais é do que o topo do que eu vou desenhar. No caso, vai ser um predinho. Então, eu fiz um ponto aqui. Esse ponto poderia estar aqui, ó, tá? Ou ele poderia estar mais para baixo, ou mais para cima. O local ideal é que ele não esteja, lógico, muito. Se ele tiver muito aqui, ó, no meu mouse, aqui eu vou fazer uma bola. Se ele tiver muito aqui, vai ser impossível você desenhar, né? Eu coloquei ele, reparem, fazer um alinhamento aqui, um pouquinho mais para a direita, ele poderia estar um pouquinho mais para a direita ou um pouquinho mais para a esquerda, mas também não muito para cá, senão vai começar a gerar distorção.
Então, aí fica muito esquisito. Fica estranho. Então, veja, são vários detalhezinhos, né? Que quando você começa a desenhar com 3 pontos de fuga, é um pouco, você pega a prática dos 2 pontos e vem para esse, mas tem essas dicas, né? Basicamente uma regra, né? Então, você coloca o ponto de fuga afastado, 1 e 2, o 3 também é bem afastado. E para começar o desenho, você não começa, né? Você nunca começa com uma linha. Você começa só marcando um mero ponto. Então, esse mero ponto, ele fica... ele está mais perto da linha do horizonte do que do ponto de fuga, tá? Reparem, ó. Esse é o espaço até o ponto. Ele poderia estar um pouco, poderia estar aqui? Poderia, tá? Mas aqui assim não. Então eu coloquei ó, um pontinho aqui, ó. Indiquei com a lapiseira. Em vários momentos eu vou indicar com a lapiseira para ser esse lembrete, tá? Então esse é o passo, né? Fiz um pontinho aqui e ele está um pouquinho deslocado à direita do ponto de fuga. Poderia estar um pouquinho deslocado à esquerda, mas aqui não. Nessa área não. Aqui não. Muito aqui não. Ele muito perto daqui não, entendeu? Então essa é a minha área de desenho, tá? Imagina isso aqui é onde eu vou desenhar, tá? Senão começa com o meu prédio, meu sólido, tá bom? Se não entendeu, berra. Olha só. Aqui lembra muito dos 2 pontos de fuga. Então, alguns momentos do desenho é 2 pontos de fuga. O que eu fiz de diferente aqui? Ao invés de ter feito aquela linha, eu fiz aquele ponto e eu uni o ponto aos 2 pontos de fuga. Tá vendo aqui, ó? É a mesma coisa que eu fiz aqui. Mesmíssima coisa, ó. Antes era uma linha, eu tinha os 2 pontos, eu juntava, não juntava? E ficava a linha lá, não é? Só que agora eu não fiz isso, eu fiz o quê? Vou apagar aqui a borracha. Eu fiz um ponto, tá? Caneta. Fiz o ponto. Tá vendo? Eu liguei o ponto. Ah, tá. Né? Liguei o ponto. Eu vim, né? O ponto marquei para um lado e marquei para o outro. Qual que é a diferença agora? A diferença é essa aqui, ó. O meu terceiro ponto de fuga. Tá? Repare que ele está deslocado. É legal deslocar um pouquinho ele, né? Então está deslocado um pouco para a esquerda. E olha só. Ah, tá. Antes tem um detalhezinho. É aqui, ó. Também a mesma coisa. Lembra? Deixa eu voltar, desculpa. Ó. Lembra que eu fazia isso? Eu não coloquei essas 2 linhas marcando a lateral do meu cubo? Eu fiz 2 linhas, não fiz? E aí eu juntei elas nos pontos de fuga opostos. Eram linhas. Eu defini ele já fazendo uma linha. Agora, eu marquei esse ponto, uni os 2 pontos de fuga, e eu quero fazer a minha largura e meu comprimento do meu prédio. Eu marquei um ponto também, ó. Tá vendo? Tem um ponto aqui e um ponto aqui. Da outra vez eu fazia os riscos, né? Eu fazia um risco aqui, um risco aqui e um risco aqui, porque com 2 pontos de fuga é tudo perpendicular, né? Ó. É perpendicular a linha, né? Passar um pouquinho aqui, vocês entendem. E eu vim aqui, né? Ó, e fazia meu predinho. Pronto, em 2 pontos de fuga, tá pronto meu prédio, com 3 linhas perpendiculares. Mas isso agora muda um pouquinho. Tá? Deixa eu apagar. Então, eu comecei com um ponto aqui, liguei eles. E aí, para definir a largura, em vez de fazer as riscas, as linhas perpendiculares retas, né, ortogonais, eu fiz outros pontos, 2 pontos, né? E aí, o que eu vou fazer com esses 2 pontos, pessoal? Eu vou fazer a mesma coisa do 2 pontos de fuga. Por enquanto, estou desenhando como se fossem 2 pontos. Eu juntei, olha lá. Eu vim aquele ponto de fuga, coloquei aqui a minha régua, eu desenhei algumas partes com régua, outras partes à mão livre. Marquei aqui, ó, e fui até, com a minha régua, até esse ponto de fuga. Eu tinha marcado aquele pontinho só e levei até aquele ponto de fuga. Eu fiz aqui, ó, o retângulo, como se fosse com os 2 pontos de fuga, um plano, né? Eu fiz um plano só aqui, né?
Já começa a ter forma do que? Isso aqui é o topo do meu volume, do meu prédio. Tá? Esse é o topo do meu prédio. Só que o que eu coloquei agora? Eu coloquei aqui o meu lápis, minha lapiseira e meu escalímetro. Olha lá o que tem aqui embaixo, ó. Olha o que apareceu agora. Agora sim é o terceiro ponto. O que que eu tenho? Eu não fiz 3 pontos ali em cima, eu não tenho 3 encontros de linha, né? Aqui, ó. Eu vou agora levar esses pontos tudo em direção a esse ponto de fuga. Esse aqui, esse e esse. Por isso que eu coloquei, né? O escalímetro como se fosse para esse ponto, a lapiseira indicando esse ponto aqui, esse lápis rosa indicando esse aqui, né? Tudo convergindo para o terceiro ponto. Reparem um detalhe importante. Lembra quando eu falei que o terceiro ponto de fuga pode estar até fora da mesa? Quanto mais para baixo eu tiver, vai mudar o ângulo aqui, né? Da linha, né? Tá? Então, é o que muda a distorção do desenho. No meu caso, tá aqui. E aí, o que eu fiz? Risquei. Tudo convergindo para cá, né? Agora, eu usei o terceiro ponto de fuga, né? Por enquanto, estava usando só 2. Então, as alturas, basicamente, as alturas, o terceiro ponto de fuga aqui embaixo é para as alturas, tá? Aí eu tracei aqui essas linhas, tá? Olha lá, apareceu um pontinho novo, né? Na verdade, os 3 pontos que estavam aqui em cima, eu levei eles lá para baixo. O que que vai acontecer? Eu vou transferir esses 3 pontos lá para baixo também, né? Ó, tem um ponto aqui, que ele, que é o fim, né? Vai ter que ter um fim isso aqui, senão ele fica parecendo uma pirâmide invertida, né? Não é o caso, a gente vai fazer um prédio, né? Se tudo convergir aqui, vai ficar parecendo um prisma, né? Ó. Não é. Tem que ter uma base do prédio, né? Então, começa a definir qual que é a altura, até onde vai meu prédio. Ah, meu prédio vai até aqui só. Tá? Vou pegar a caneta de volta. Aí, beleza. Indiquei esse ponto. O que eu fiz com esse ponto? Olha lá. Levei para os pontos de fuga, né? Ó. Ele está indicado aqui. Eu tenho que amarrar fechar o desenho. Essas linhas passaram um pouquinho, né? Porque estava tudo em direção. Então, quando vocês desenharem, não precisa se preocupar até que altura vai. Ela pode passar um pouquinho. O importante é o quê? Lembra, a quina, também na perspectiva com 3 pontos de fuga, a quina fica para minha frente, né? Então eu sempre vejo como se estivesse na esquina do objeto, né? Então sempre vai ter essa ideia. É diferente da cavaleira que eu vejo chapado, diferente da perspectiva com um ponto de fuga que eu vejo chapado, né? Lembra? Mas com 2 pontos de fuga eu vejo a quina, né? E isométrico também, né? Nos 3 pontos de fuga é quina, eu vejo a abertura ele de lado assim, né? Fiz esse pontinho, vou levar ele em direção àquele ponto de fuga que está lá e ao de lá. E aí eu vou amarrar, ó. Amarrei, achei o limite do prédio até aqui, ó. Essa é a base do meu prédio, ó. Esse é um volume, tá? Poderia fazer vários outros pontos e ir repetindo isso aqui pro lado, tá? Vários aqui, né? Em direção a esse ponto de fuga, tá bom? Poderia ter outro ponto aqui, puxava para ele, faria uns predinhos. Mas no caso, vamos concentrar já direto no prédio aqui, tá? Fechei a altura aqui, ó. O que eu vou fazer agora? Eu vou começar a trabalhar o desenho do prédio em si, né? E eu faço o quê? Pontinhos, né? Então, tem essa parte mais comprida do prédio, né? Que é a largura dele, aqui é a profundidade, né? Um prédio mais comprido. O que eu fiz? Eu dividi ele em 3 partes. Ó. Tem 1, 2, 3 partes. Eu coloquei 2 pontinhos. E medida desenho artístico, né? Eu dividi em partes iguais aqui, mas não peguei régua não, tá? Fiz esses 2 pontos. Ora, eu fiz pontos, o que eu vou fazer com esses pontos, pessoal? Vou levar ele para o ponto de fuga, né?
Aqui, ó, eu fiz esses dois pontinhos, deixa eu apagar. No caso, eu quero dividir... Eu quero dividir o prédio na altura. Tá? Então, eu marquei esses dois pontos que estou indicando com a caneta, né? Olhando assim, dá para ver que tá em 3 partes ali iguais, né? Eles vão para onde? Eu quero dividir essa face. Se eu quero dividir essa face, eu estou falando de altura. Então, se a altura é terceiro ponto de fuga, é lá para baixo, tá? Eu peguei a minha régua lá, fiz um e fiz o outro. Reparem, quanto mais para a esquerda eu vou indo, mais inclinado vai ficando, né? Mais distorção vai tendo, né? Vai ficando mais distorcido isso aqui, ó, né? Um outro ponto aqui, ó, ia ficar mais distorcido ainda, né? Para chegar lá, né? Aqui. Então, eu levei lá para baixo. Levei um, o ponto de fuga sumiu, levei o outro, ó. Então, eles se encontram aqui, ó, tá? Dividi esse prédio aqui, essa face, em dois. Só que não acabou ainda, por quê? Lembra, igual nos dois pontos de fuga, eu só liguei para baixo. Mas se eu quiser ligar nos outros sentidos, esse sentido já está ligado, né, ó, para cá. Aí, o que eu faço? O lado oposto, né? Eu vou juntar na direção daquele lá, eu vou dividir ainda aqui, ó. Tá? Olha lá. Eu coloquei agora as canetas na direção desse ponto de fuga aqui, ó. Tá? Porque eu vou dividir essa parte, esse prédio aqui meio que no meio, né? Olha lá. Então, eu tenho 1, 2, 3 pontos. Olha lá para onde eles foram. Eles foram para o ponto de fuga oposto, né? Porque por de cá não dá para ir mais, porque já está tudo para lá, né? Ó, já tem essa linha, essa linha. Então, dividi aqui e dividi aqui. Né? Repara que vai ter uma distorção maior do que a gente estava acostumado a ver. Né? É como se estivesse do outro lado da rua, vendo esse prédio do último andar de um edifício bem mais alto. Né? Fiz aqui, ainda tem umas sujeirinhas de desenho, beleza, deixa aí. A foto, deixa eu ver. Acho que não tem diferença aqui, não. Ah, tem sim. Só liguei, né? O que aconteceu? Quando eu liguei, quando eu fiz essas duas linhas, eu criei um outro final de linha, um ponto aqui, né? A linha união de dois pontos, né? Então tem um ponto aqui. Eu tenho que levar esses pontos para onde agora? Para lá, ó. Naquela direção lá. Fica um pouco reto demais, né? Ele vai naquela direção. Ou seja, eu fechei aqui, ó. Fazendo, né, tipo um C, né, ó. O prédio em formato de C tem esse recuo aqui, ó. Ligou para lá. Eu poderia fazer dois prédios aqui. Se eu continuasse com essa linha reta até aqui, ó, eu dividiria no meio, né? Poderia dividir no meio aqui, se não teria essa linha aqui. Enfim, vocês vão brincando, tá? Com aquela questão de adição e subtração de formas, como foi a última aula. Olha lá. Aí, né, faltou o que agora? Para baixo. Eu não queria esse ponto. Deixa eu apagar isso aqui. Eu tenho questão de ponto e questão de quina, né? Eu não tenho uma quina aqui, ó. Eu quero dividir isso, ó. Tem uma quina aqui, ó. Eu vou dividir isso aqui. Para onde? Para onde que vai esse ponto? Vai lá para baixo, né? Tá em direção aqui, ponto de fuga. É esse ponto, cuidado, tá? Não é em direção a esse, tá? Em direção a esse aqui, ó. Esse é o ponto de fuga, esse é o limitinho que a gente criou. E fiz a linha, fechei. Continuando meu desenho, né? O que vai acontecer agora? Ah, que é legal. Eu fiz 4 para lembrar, tá? 4. Eu vou dividir o quê? Lembra a última aula que a gente fez alguns prédios, nos dois pontos de fuga, a gente dividiu os andares, né? Então, aqui, eu poderia ter dois andares, 3 andares, 15 andares. Eu não sei qual que é a altura desse edifício. Poderia ser de 15 andares, eu dividiria aqui em 15. Nesse caso, serão 4 andares, tá? Então, eu vou dividir essa altura aqui, né?
Na verdade, seria esse espaço aqui só, né? Ou começa a partir dessa linha aqui, né? Essa altura aqui, né? X, eu vou dividir por 4, porque eu vou criar a fachada dele aqui, assim, né? Se a fachada dessa tá para esse lado aqui, vai tudo convergir para onde? Para esse ponto de fuga que está aqui atrás do meu dedo, né? Então, eu vou dividir em 4. Comecei, eu fiz o quê? Um ponto, tá? Eu fiz um pontinho aqui, e desse pontinho eu peguei a minha régua e levei em direção àquele ponto de fuga, e eu vou fazer o quê, pessoal? Aí começa a repetir, fica repetitivo. O que que é? Eu não tinha feito um ponto aqui no começo de tudo, não foi esse ponto que eu levei para lá e para lá? Agora eu fiz um pontinho um pouco mais para cá, fiz essa linha, aqui seccionou porque é um buraco, repeti aqui e levei até o ponto de fuga, fiz um ponto. E fiz a mesma coisa de antes, só que eu seccionei um pouco aqui que não precisa, né? E vou começar a dividir, ó. Tá? Vou dividir o quê? Dividir aqui essa linha e puxei essas 4, ó, fiquei com 4 pontos, né? 1, 2, 3, 4. Quero fazer a altura. Para onde que vai a altura? Lá para baixo, para o ponto de fuga. Acabou subindo um pouquinho, ele está para cá, tá? Ó, essas linhas estão em direção ao ponto de fuga que está aqui, ó. Ficou na foto, ó. Ele está aqui, tá? Reparando para a esquerda, vai distorcendo mais. Aqui está bem perto do centro, então está bem pouco distorcido. E para a direita também ia distorcer mais. Dividir aqui essas fachadinhas lateral. Agora vai ser a altura mesmo, tá? Olha lá. Vou dividir por 3 pontos, que serão 4 andares. 1, 2, 3, 4 andares. Ó, eu fiz 3 pontos, tá? 3 pontos para 4 andares, né? Ó, tem aqui é o primeiro quarto andar, terceiro. Aqui vai ficar o quarto andar. Aqui o terceiro. Aqui o segundo. Aqui o primeiro, o térreo, né? Ó, eu fiz 1, 2, 3 pontinhos, tá? Eu fiz pontinhos. Senão vai confundir. Fiz os pontos. O que eu vou fazer com esses pontos, pessoal? Eles vão para onde? É definir largura, né? Então eles vão para lá, tá? E obviamente, se eu marquei desse lado, eu nem me preocupo em marcar aqui, né? Porque eles vão sair naturalmente, né? Olha lá, já fiz as linhas. Peguei aqui a régua, um ponto aqui, levei até lá. Fiz o traço aqui. Aqui eu nem risquei, porque é bobeira, eu já sei que aqui é um buraco, eu não vou ficar riscando para apagar depois. Risquei. Mesma coisa aqui, aqui e aqui. Repara que tem a distorção, né? Sinal de funil cônico, né? E parece que é menorzinho, né? O andar lá de baixo, né? Tá? Ah, essa linha vai em direção lá. Acho que eu tinha falado. Tá? Que é igual a de cima. Tá? Dividir aqui meu prédio em 4 andares, ok, pessoal? Acredito que tá tudo ok, né? Senão vocês falam aí. Aqui é exagero da linha de construção. Fiz os 4 pavimentos. Eu fiz uma linha dupla aqui só para essa linha. Opa. Fiz uma linha dupla aqui, ó. Fiz essas linhas bem simples. Aí eu passei uma linha por baixo, tá? Mas ela tá em direção ao ponto de fuga. Aqui praticamente imperceptível, porque é muito perto, tá? Fiz. Aqui eu já reforcei um pouquinho o teto, né? Então, olha só, daqui para cá, a única coisa que eu fiz foi reforçar o teto e eu apaguei essa linha aqui, ó. Essa linha aqui vai sumir. Não preciso mais dela, porque é um vazio, ó. Aí eu passei a mão, tá vendo, ó? Mão livre, passei. É um prédio, mas não parece um gaveteiro por enquanto. Poderia muito bem ser um gaveteiro isso aqui. Um armário, não é? Poderia. Enfim, você pode usar isso para outras coisas, né? Mas vai virar um prédio, tá? Eu juro que isso vira um prédio. Tá? Olha lá. Vamos continuando aqui. Reforcei o teto. Ah, aqui eu vou fazer uma pequena lajezinha, tá? A partir desses pontos aqui, ó. São pontos, né? Eu vou fazer uma pequena lajezinha que vai em direção ao lado oposto aqui, ó. Tá? Vamos lá. Ó. Repara que tem um tracinho saindo, ó. Tem um tracinho saindo dessa linha, tá? Todas foram em direção ao ponto de fuga, tá? Então, veja, elas não estão
Elas estão na mesma direção, mas elas não são paralelas, né? Elas não são linhas paralelas direitinho assim, tá? Como, por exemplo, um isométrico, né? Isométrico tudo paralelo. Esse não. Uma linha é assim, a outra linha de baixo ela já muda um pouquinho, até a de baixo fica mais em diagonal, tá? Elas parecem, mas não são paralelas, ó. Eu fiz um tracinho em direção a esse ponto de fuga, ó. Agora, eu vou fechar aqui uma lateral, ó, tá? Aqui é a lateral, ó. Eu vou fechar. Se eu for fechar essa lateral, eu estou falando de altura. Se eu estou falando de altura, é terceiro ponto de fuga, tá? Comprimento e largura é ponto de fuga 1 e 2. Que foi o que eu fiz com esse tracinho aqui e que foi o que eu fiz na divisão dos pavimentos. Ponto de fuga 1 e 2. Eu estou, vamos dizer assim, o ponto de fuga 1 e 2 é para laje, né? Para fazer largura e comprimento, parede, laje, janela. Já a altura para definir aqui o terceiro ponto de fuga, tá? Então, ó, largura e comprimento é o ponto de fuga 1 e 2. A altura é o ponto de fuga 3, tá? Então, aqui eu estou vendo a altura, vai lá ponto de fuga. Peguei a régua, levei, tá aqui embaixo, acabou sumindo na foto, tá, pessoal? Mas ele tá aqui. E aqui, ó como distorce bem, tá vendo? Fica mais inclinado. Aqui é quase reto. Fiz a linha reta, fiz, ó, fechei a lateral. Tá? Então tem um terracinho aqui, é uma lajezinha, na verdade. Tá? Tá estranho, tá faltando, porque eu tenho o que eu chamo de quina. Onde eu tenho uma quina aqui, ó. Quina, quina. Né? Tá vazio, né? Tá estranho, tá faltando coisa aí. E dependendo do que seja, né? Um gaveteiro ou um prédio. Então, só um minutinho. Beleza. Aí eu vou fazer o quê? Estou falando de largura, lembra? Vou levar para ponto de fuga aqui, ó. Né? Então tem essa quina, fui lá, fiz os risquinhos, ó. Olha os risquinhos aparecendo aqui, ó. Tá? Esse ponto. E agora? Agora eu vou dividir isso de novo no meio. Lembra que no começo eu dividi essa linha aqui, essa, a própria lateral do prédio, né? Eu fiz um pontinho bem no meio desse vão aqui que eu criei. Eu vou cortar isso no meio, vou dividir. Se eu tenho linhas nesse sentido é altura, se é altura é terceiro ponto de fuga. Eu vou levar esse ponto lá para baixo, ó. Então eu marquei com os dois lápis e fiz a linha. Fiz a linha em direção a esse ponto de fuga. Ó, o ponto de fuga apareceu aqui, ó. Olha ele aqui, tá? Aí eu fui com ele aqui, marquei o ponto de fuga para cá. Aí eu dividi, ó, em duas grandes folhas, né? Essa janela aí. Tá? Ok, pessoal? Dividi. E aí eu fiz uns risquinhos, né? Ó, para simular vidro, né? Então, aquele velho tracinho. Eu usei o lápis, não usei esse tipo de traço, aí eu uso o lápis mesmo. É melhor, tá? Essas linhas de construção eu gosto de fazer com a lapiseira. E eu uso o lápis, tá? Fiz, ó. Peguei o lápis, fiz esses risquinhos, já melhorou, deu uma sensação de vidro, né? E aí eu comecei a pintar, ó. Pintei aqui uma sombrinha nessa laje, com lápis, né? Bem leve. E pintei as outras aqui, ó. As outras lajezinhas, tá? Poderia ser um terraço aqui. Se eu pego aqui, é que realmente não de repente fazer mais algumas coisinhas no prédio, mas acho que isso é o suficiente. Mas se eu quisesse fazer um terraço aqui, um murinho de varanda, não era nada difícil, né, pessoal? Marcaria um ponto aqui, levaria tudo ao ponto de lá e faria aqui uma linha, né? Que seria o meu terraço, aqui o muro, né? Pode ser um gradil, né, ó.
Comigo. Só seria um pouquinho no terraço, tá? Só que tava Caiu para todo mundo ou não? Que caiu. Pra mim, ficou parado. Tudo É, parado. Paulo, congelado. Paulo foi boicotado. Ixi. Tanto o celular quanto o computador, tá os dois parados. Deixa eu mandar uma mensagem para ele. Paciência, gente, ele já falou que caiu mesmo. Deu aqui, ele falou assim que caiu o sinal. Aviso pessoal, estou tentando reconectar. Ai, ai. Acho que eu voltei, hein? Voltou. De novo? Ah, beleza. Pronto, agora Agora sim. E... O que eu tenho que fazer agora? Ó, tá voando o prédio, né? O que eu fiz aqui? Eu fiz uma linha partindo desse ponto de fuga, como se for aqui, pessoal, é tudo Não tô dois pontos vendo, de fuga, tá? Ó. Ah, tá. Beleza. Eu vou fazer aparecer só um minutinho. A mágica. Só um minutinho. Eu tenho que sair da tela. Eu tenho que compartilhar de novo, né? Vamos lá. Acho que ela vai voltar. Tempos difíceis. Voltou, pessoal? Nada. não, ainda não. Agora sim. Pronto. Sim. Ótimo. Então, o prédio está voando. O que eu vou fazer agora aqui é como se fosse dois pontos de fuga, tá? Os 3 pontos de fuga foram feitos. Eu vou fazer 2 pontos de fuga. O que é isso? Essa linha, nada mais é, ela não tem nada a ver com o terceiro ponto de fuga, tá? Ela tá vindo aqui, ó. E essa aqui veio daqui. Tá? Essa linha, lembra aquela linha que a gente fazia para a rua, naquela perspectiva de cidade, ó? Essas duas vieram lá de cima, ó, desse ponto. E essa lateral aqui, ó, que na verdade acabou por coincidência pegando na quina do prédio, na verdade é aqui, ó, tá? É 2 pontos de fuga, não tem nada de 3 pontos de fuga aqui, tá? Então, eu delimitei aqui o prédio, o chão. E aí, lembrando muito aquele piso de um ponto de fuga, lembra no ponto de fuga que a gente fez o piso da sala? Eu fiz nesse sentido linhas paralelas, vamos dizer assim, elas são paralelas, mas como é cônica, elas não parecem tão paralelas assim. Vindo desse ponto tá? Aqui, ó. E aí, vindo de lá, e fiz a mesma coisa pro lado de cá, né? Fiz linhas paralelas e fechei, ó, o piso. Fiz uns risquinhos aqui simulando umas pessoinhas, tá? E terminei o desenho com 3 pontos de fuga. Tá? Ele tem algumas diferenças, algumas similaridades, tá? Lá, eu acabei não pegando, lá no YouTube tem o Circle, da autoria, né? Line.
um exercício de lá. Procure esse canal, que é muito legal. Esse exemplo é de lá, tá? Como todo trabalho tem que falar a fonte, né? Tá? Tem esse desenho. Então, são detalhes, mas está em inglês, né? São detalhes importantes de diferenças de 1, 2 e 3 pontos de fuga, vista aérea. Na próxima aula vai ser ao contrário. Tá vendo essa pessoinha aqui, ó? A gente vai fazer ao contrário, a gente vai fazer ela olhando para cá. Tá? Lá para cima. Tá? Aí vai mudar um pouco o sentido. Tá? Deu para pegar? Aí é a parte prática agora, né? Tem que desenhar. Deu sim. O ponto de fuga 1 e 2 que a gente pode usar sempre paralelo, né? A Isso. indicação que você faz. Isso aí. E o terceiro ponto é definir, separar alturas, né? Seja a própria altura ou dividir a altura, né? Tá? Bom, eu quero que na próxima aula, né, no dia 4, né? Dia 4, vocês tentem fazer um exercício, um desenho, um prédio similar, né? Muda aqui a janela, faz ele mais comprido, ele poderia ser mais comprido, né? Ele poderia vir até aqui, poderia ser mais alto, do parelho aqui ele poderia ser muito mais alto, né? Deixa eu pegar um desenho anterior. Esse prédio poderia passar, tá? Ele poderia continuar indo embora, ó. Tá vindo aqui, ó, ele ia embora para cá, né? Ele vai embora, tá? E se ele passasse aqui, ó, aí ele vai ali, né? Tá? Esse ponto aqui, ó. Esse seria um outro desenho, enfim. Isso aqui continuaria, né? Próxima aula eu quero 4 de junho, né? É isso? Deixa eu ver aqui. 4 de junho. É um só, tá? Não precisa fazer um monte, é só um volume. E é legal vocês terem o passo a passo. Eu não fiz esse passo tirando as fotos. Muitos alunos já mandaram com esse passo a passo, né? Mostra a construção, é bom para vocês depois entenderem o processo, tá? Certo? Vou abrir agora uns desenhos de vocês. Tudo ok? Tudo certo. Tudo bem. Certo. Bem, Paulo, posso tirar uma dúvida? Pode. Já adiantando, pode ser que você ia falar isso depois, mas eu queria saber sobre a prova. Eu pensei que ia ser semana que vem ou na outra. Sabe qual a previsão da sua? A prova é dia 18. 18? Tá, obrigada. Tá. É a prova. Tá? Dia 18. Ô, Paulo, Eu acho que eu tinha mostrado hoje. a prova Oi? agora a prova é no formato da faculdade agora, não vai ser você que vai passar, não, né? Não, essa prova eu elaboro. Aí, essa disciplina eu elaboro. O que eu não elaboro é a prova Blended, que é a DIB. Essa Ah, tá. é a ANI, é modelo institucional, mas eu Sim. faço, tá? Tá bom, beleza. A não ser que, de Verdade. repente, mas eu elaboro, tá? Tá. Vai ser um desenho, alguma coisa, eu não pensei ainda, tá? Eu ainda estou pensando que vai ser. Valeu. Os desenhos, né? 2 pontos de fuga, a gente acaba relembrando algumas coisas que a gente acabou de ver no desenho, né? Então, esse aqui está cruzando a linha do horizonte e tal, né? O desenho com esse cruzando a linha do horizonte e esse em cima e embaixo, né? Reparem, ó. Isso aqui, pessoal, pode muito bem ser o prédio que a gente fez, que eu desenhei agora, tá vendo? Ó? Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. O que eu estou fazendo aqui? É o mesmo prédio com 2 pontos de fuga, não é? Olha lá, não é? O que mudou dos 2 para os 3? Essas linhas aqui, ó, tem algum ponto de fuga por aqui, isso não é mais retinho, né? O que acontece? Eles vêm para cá, ó.
vem para cá, vem para cá. Né? Essas linhas deixam de ser perpendiculares, tá? Certo? Uma dica. Aqui a cidadezinha com 2 pontos de fuga. Aqui um, aqui outro. As janelas vão se afunilando. Tudo é perpendicular, né? Tudo é reto. Legal. Aqui também os blocos voando. Os 2 pontos aqui, ó. Tá vendo? O ponto pode ser até lá. O ponto pode estar aqui na mesa, ó. Tá? Não precisa nem estar no papel. Certo? Aqui é o do Robson, né? Ó, aqui ficou legal porque, olha, o Robson começou com 2 volumes, né? Tem os 2 pontos. Aí ele fez o quê? Fez essa linha. E fez essa linha. Aí ele fez o procedimento de levar os pontos, né, fazer as extremidades para ambos os pontos de linha. Então, ou seja, ele fez uma linha que gerou outras 4, e ele fez uma linha que gerou outras 4, né? Então já tem a noção aqui de 2 volumes, né? Aí aqui já avançou, né? Então aqui vai ser um pedaço de uma casa, né? Vou fazer um desenho meu aqui, que ele fez vários recortes, eu vou fazer só um pra... Opa, travou, voltou. Né? Então aqui, ó, poderia fechar aqui assim, ó. Seria um volume. E aqui outro, ó. Que vai em direção àquele ponto, né? Aqui, Cortou tudo. O áudio morreu. Tá meio grog aí, Paulo. Pra mim ainda tá ruim, não sei como foi. Pra mim, Ele não tá funcionando dele, não. Aqui parou de ver. Só foi no dele, pelo jeito. Deve ter caído de novo ali. Vamos esperar mais um pouquinho, peraí. Ele falou que irá reconectar. Ele falou que tá ouvindo a gente. Ok, a gente aguarda. Tempos difíceis. mas pensei que era minha, porque a minha ainda não paguei a internet, tá? Quem pagou, levanta a mão. Não paguei ainda. Não sei como ele não caiu. Acho que ele voltou, né? Não caiu, vai cair que jeito? Você já é baixinha, não tem pra onde cair. É verdade. Eu estou ouvindo vocês estão me ouvindo? Não, agora sim. Sim, agora sim. Ó, eu vou correr ainda porque realmente hoje está difícil, tá? Mas a casa do Rob ficou legal. Fica tranquilo, não vou mostrar seu último slide que você foi pintar aqui, ficou um horror. Oh, por favor, Paulo. Mas aqui tá bonito. Tá? Ficou legal a piscina, né? A piscina aqui, é só fazer uma linha aqui, ó, né? Ficou a piscina lateral, as janelas. Essa linha converge para aquele ponto de fuga dessa janela. Essa linha converge para aquele ponto de fuga lá no fundo. Muito bom. Tá? De novo. Essa parte da cidadezinha, né? De os andares, né? Então,
Nossa, agora tem um cortando. ponto para esse local. Ficou legal, né? Tá muito ruim. Já melhorei o máximo que eu podia aqui. Ó, ficou muito bom esse aqui, o do Lucas. Tá vendo o do Lucas? Olha, Ah, esse daí é o cruzamento ali da Augusta com. É do Banco Safra ali, né? Isso, você fez a maquete, né? Ó, ficou bom. Isso mesmo. Tem um recu... Ele é bem recuado, né? Ficou muito bom. Tá ótimo. Obrigado. tá top, hein? Parabéns. Tá. Caiu de Esse novo? aqui Tô ouvindo nada. ficou legal também. Tá gaguejando. Eu tô quase terminando, tá? Tô quase terminando, tá, pessoal? Tá bom. Ok. Avisa Você não aí. tem culpa. Avisa aí pelo áudio. Ah, então, aqui é a parte importante, tá, pessoal? Tá vendo? Apareceu isso aqui de novo, tá? Tem uns vídeos, tem 4 vídeos aqui. E aqui tem várias atividades, tá? Ai, A maioria delas, pessoal, quando vocês abrirem isso, nós já fizemos boa parte disso, tá? Uma ou outra aqui não, que eu vou deixar mais para a próxima aula, que realmente para essa foi 3 pontos de fuga. Eu precisava encerrar o conteúdo. Mas aqui, eu queria que vocês olhassem, tá? Vocês vão ver que praticamente, quer ver? Eu vou tentar, como o nosso sinal hoje está muito ruim, eu vou tentar sair dessa tela. Eu vou sair dessa tela e vou abrir o PDF, tá? São slides, vai abrir já já aí para vocês. Abriu. Mudou para o PDF, né? Ainda não. Tá sem compartilhamento. Achei. Talvez demore um pouquinho. Foi. Foi. Tá bem lento. Ó, Foi. na verdade, pessoal, é mais uma revisão, deu, né? Porque a gente não teve aquelas aulas tão completas, mas como a nossa parte é muito prática, essa disciplina, então veja, ó, lembra quando eu passei os exercícios dos volumes iniciais, né? Isométrico, né? Nós fizemos os isométricos, a gente começou em sala de aula ainda, isso aqui foi a primeira aula, a gente usou a caixa de microfone, né? Preciso de uma cavaleira. Deixa eu mais um pouquinho aqui. Cavaleira 30 graus. A gente chegou a fazer a cavaleira 45 e 60 graus, né? Foram as primeiras aulas aqui, 45 graus, né? Ó, e 60 graus. Nós fizemos isso, não foi bem esse desenho, mas nós fizemos em sala ainda. A parte 2, ela fala de ambiente com perspectiva isométrica. Nós fizemos essas linhas, né? Depois a gente fez até sombra nisso, né? Opa. Um ambiente interno, lembra? Então, na verdade, seria parte daquelas que tem que repor, mas assim, nós já chegamos a... Ó, isso aqui vocês fizeram, né? Ó, esse ambiente interno isométrico, né? Foi um exercício que a gente fez bastante. Então, essa atividade foi
bem feita, aliás, para vocês. Acho que desde que eu começo a dar aula, a gente foi uma das do livro. Eu consigo fazer quase tudo. Ó, aqui é legal como revisão, porque o passo a passo praticamente que a gente fez, né? Ó, perspectiva cônica com ponto de fuga interno, que foi aqueles quartinhos que nós fizemos, né? Ó. Aqui é um ambiente que é uma sala de frente, né? Aqui, nós fizemos o quarto. E o slide 4 aqui hoje, a diferença são 2 pontos de fuga de ambiente interno. Nós não fizemos ele. Vou tentar voltar isso aqui, tá? Esse realmente não do externo, mas nós fizemos do ambiente interno, desculpa. Mas o externo nós fizemos bastante, tá? Então, esse é um detalhe importante que apareceu no aula de vocês. Pedir para vocês estudarem bem, que é uma revisão boa. E tem um vídeo, tá? No finalzinho lá, deixa eu voltar aqui minha tela aqui. Tá no PowerPoint. Então, esses vídeos são 4 vídeos, tá? Tem uma professora com a prancheta, tá? Com régua paralela, com os esquadros, ela desenhando passo a passo todas essas atividades, tá? Então, quem teve alguma dúvida, cada vídeo desse aqui tem 1 hora, tá? Tem o desenho dessas aulas todas, fica bem interessante para ver, tá? Deixa eu voltar aqui rapidinho. Tá bem lento mesmo o sinal hoje. Vou sair aqui. Opa. Eu vou repassar aqui os slides, né? Do desenho. Enquanto eu vou passando, perguntando, então, pessoal, tem alguma dúvida de hoje? Não, por enquanto, tudo certo. Legal. Então, pessoal, por enquanto é isso. Hoje, tá? Então, eu vou pedir para vocês tentarem fazer esse exercício para semana que vem. Me enviem um e-mail tudo no dia 4, né? Que facilita para mim, igual vocês estão fazendo hoje, né? E tentar fazer um edifício aí com 3 pontos de fuga na vista aérea. Semana que vem a gente vai fazer na vista de baixo, tá? Olhando bem de pertinho do prédio, olhando lá para cima, né? Aí vocês podem pegar um edifício existente, tentar fazer um edifício existente, o que vocês moram, ou alguma outra construção. Passo. Ok, pessoal? É isso então. Que tenham tudo certo, gostasse, tudo bem com vocês. Ok. É isso aí. Legal, Valeu. pessoal. Obrigadão, então. Boa noite a todos. Paulo. Eu que Abraço. agradeço, professor. Boa noite. Obrigado, Paulo. Boa noite. Obrigado. Falou. Valeu.